Olá, estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje estamos aqui com o médico oftalmologista Dr. Jefferson Schizipek, que tem 15 anos de experiência e ele veio falar um pouquinho sobre os cuidados com a saúde ocular, especialmente sobre a blefaroplastia, a catarata, e também ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a experiência dele de ter concluído recentemente o doutorado. Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Marcelo, pela recepção. Obrigado aos telespectadores do Bom Dia. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho da saúde dos olhos e, em especial, nesse tema do doutorado. Então, a gente vai começar falando agora sobre a blefaroplastia, que é uma cirurgia bastante procurada para o rejuvenescimento dos olhos, né? E como que é feito o diagnóstico? Como que a pessoa sabe que ela tem uma indicação que ela pode fazer esse tipo de procedimento? Então, Marcelo, na verdade o diagnóstico é feito pela própria pessoa. Ao se olhar no espelho e não ficar satisfeito com o seu aspecto das pálpebras, do seu aspecto dos olhos, ter aquele olhar cansado, aquele olhar triste, então isso normalmente estimula a pessoa a procurar uma solução. E aí sim, elas vêm até o nosso consultório e a partir de uma avaliação criteriosa a gente determina se há excesso de pele, se há excesso de bolsa, ou seja, se existe alguma forma cirúrgica ou não de consertar esses detalhes que estão a incomodando. E como que funciona a cirurgia, né? Quais que são as etapas e o que o paciente pode esperar durante esse procedimento? Então, o procedimento ele é realizado no bloco cirúrgico sob sedação e anestesia local, ou seja, o paciente não requer uma anestesia geral e não requer internação. O médico anestesista nos acompanha, ele tem um acesso venoso, com isso é feito um remedinho para a pessoa dar aquela tranquilizada, aquela cochilada e não sentir nenhuma dor. A partir disso, então, é feito uma incisão a laser, onde a gente retira o excesso de pele das pálpebras, avalia se é o excesso de bolsas, aquelas bolsinhas de gordura que dão volume, e é feito uma sutura caprichada para deixar o aspecto muito bonito. O doutor é o único médico que tem um aparelho a laser, né, para fazer esse tipo de cirurgia aqui na região. Como que funciona o procedimento com esse aparelho por ser menos invasivo, né, que implica na recuperação? Como que é a cirurgia a laser? Pois bem, então desde 2011, Marcelo, a gente conta com o laser de CO2 para realizar a cirurgia de uma forma mais rápida, mais segura e mais precisa. O laser, além de realizar o corte, ele acaba fazendo a coagulação. Então, a gente tem um menor sangramento, além de nos dar uma melhor precisão na realização da cirurgia. No último congresso que estive no ano passado em Florianópolis, Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Oftalmológica, o laser estava amplamente divulgado, ou seja, a gente está atualizado e muito mais do que isso, a gente está na vanguarda do tratamento das doenças das pálpebras, sobretudo da realização desse tipo de procedimento, a blefaroplastia a laser de CO2. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a catarata, que é um problema que acomete muito a população idosa, né? Como que é feito o diagnóstico da catarata? Como que se chega a esse diagnóstico? Então, as pessoas com uma certa idade começam a perceber uma diminuição da sua acuidade visual, ou seja, a visão começa a ficar ruim. Normalmente, Marcelo, isso é uma coisa progressiva e vai aparecendo aos poucos. Muitas vezes os pacientes mais idosos vão se acostumando com essa baixa de visão, mas em uma consulta de rotina oftalmológica, a gente, ao examinar com o nosso aparelho, consegue perceber essa opacidade da lente natural do olho, que é o cristalino, que é uma catarata. Então, a lente do olho, que acaba ficando opaca, não deixa com que a nossa retina perceba a visão de uma forma clara e nítida. Resumindo, um exame oftalmológico de rotina é o necessário para a realização do diagnóstico. E a partir mais ou menos de que idade que começa a aparecer a catarata? Normalmente a partir da faixa dos 60 aos 65 anos. Claro, temos exceções, temos pessoas que têm catarata até antes, mas a partir dos 65 anos é muito comum que tenhamos catarata. Mas aí, Marcelo, nem toda catarata precisa ser operada no primeiro momento do diagnóstico. É sempre avaliado o seu potencial risco-benefício, né? Às vezes a pessoa tem uma catarata inicial em que a gente já monitora por 1, 2, 3 anos até que tenha-se a indicação cirúrgica, que é quando? Quando a gente tem uma baixa visual considerável. E quais que são os tipos de lentes que são utilizadas nesse tipo de cirurgia?
Bem, Marcelo, então a lente natural do olho, que se transforma em catarata, ela tem que ser substituída. Existem vários tipos de lentes. E eu comumente digo para os nossos pacientes que, quando possível, implantar o melhor possível. O que é o melhor possível? Varia de cada caso. Porém, hoje em dia temos opções, inclusive, de lentes multifocais, ou seja, lentes que nos permitem enxergar de longe e de perto, sem mesmo utilizar óculos depois. Muitas pessoas, hoje em dia, inclusive, entre aspas, torcem para ter um pouco de catarata para aproveitar o procedimento e, inclusive, se livrar da necessidade de uso de óculos após. É interessante, porque às vezes as pessoas até têm um pouco de receio de fazer e continuar usando óculos, ou então de perder um pouco da visão, se o problema é de longe ou de perto. Tem alternativas novas. Com certeza, sim, Marcelo. As lentes intraoculares, elas estão se desenvolvendo cada vez mais. E, como eu falei, não adianta. Quando a gente retira a lente natural, a gente tem que substituir por alguma, né? E, normalmente, essas lentes, quando de qualidade, nos deixam com uma visão muito nítida e muito satisfatória. É claro que, como um procedimento cirúrgico, né, Marcelo, tem riscos envolvidos. Por isso que a gente recomenda a realização com um profissional qualificado, com materiais de qualidade, né? E mesmo assim, com a observação de todos os cuidados necessários para minimizar esses riscos e entregar esse resultado para as pessoas. E quais que são os cuidados necessários pós-cirúrgicos para a recuperação do paciente? Então, basicamente, Marcelo, é um repouso relativo, no sentido de não fazer um esforço físico maior, evitar um trauma na região operada, ou seja, no olho, usar uma série de colírios que a gente prescreve de antibióticos e anti-inflamatórios, evitar lugares sujos e contaminados. Mas, de uma forma geral, a recuperação é muito rápida e muitos pacientes relatam que parecem que não fizeram nada, né? E isso, às vezes, é um perigo, porque a pessoa, sim, tem que se cuidar um pouquinho, mas nada demais. O senhor comentou antes que exames de rotina já são suficientes para detectar uma catarata, por exemplo, né? Todos os públicos, né, desde as crianças até os adultos, os idosos, é interessante que se faça exames preventivos, né? Quais que são esses exames e que cuidados que se deve observar os pais, por exemplo, com crianças pequenas, os adultos durante a rotina de trabalho, por exemplo, que se usa muito computador, muito celular, enfim. Como que as pessoas podem perceber, né, algumas questões e buscar fazer os exames preventivos? Quais são os exames mais comuns, assim, que devem ser feitos regularmente? Na verdade, Marcelo, o importante é fazer visitas regulares ao oftalmologista, né? Uma consulta completa do oftalmologista avalia o potencial da visão, avalia a pressão do olho, avalia o fundo do olho, se tem algum problema na retina, se tem algum problema de glaucoma, avalia o cristalino para ver se tem catarata. Então, numa simples consulta, a gente faz a maior parte dos diagnósticos, lógico que é auxiliado a alta tecnologia que a oftalmologia tem carregado consigo. Recomenda-se para quem não tem problemas de visão, uma consulta a cada 2 anos, para ir monitorando. Para as crianças, recomenda-se uma consulta, se não apresenta nenhum sintoma, a partir dos seus 2 ou 3 aninhos, para já fazer uma avaliação precoce. E, lógico, nessa faixa em que a criança tem mais dificuldade de informar se tem algum problema, observar se ela chega muito próximo da televisão, por exemplo, se tem alguma dificuldade na aprendizagem. Então, muitas vezes, os professores são o meio responsável por perceber os problemas visuais. E na idade adulta, com certeza, o cansaço, a dificuldade de enxergar para longe, eventualmente dores de cabeça, irritabilidade, a fotofobia, desconforto com a luz, olho vermelho. Na verdade, eu sempre digo que o exame mais importante que a gente faz, seja no consultório ou a própria autoavaliação, é o quanto a pessoa enxerga. Qualquer alteração na quantidade que a pessoa enxerga é um sinal de alerta para procurar o médico oftalmologista. Recentemente o senhor concluiu o seu doutorado, né? Qual foi o tema, como que, né, foi todo esse processo durante esse tempo do doutorado? Então, Marcelo, durante o doutorado a gente realizou uma pesquisa relacionando o currículo
médico baseado em competências, na verdade, o currículo médico atual dos cursos de medicina, e isso inclui o nosso curso aqui da URI em Erechim, em relação às diretrizes curriculares nacionais, que foram impostas pelo governo em 2014. E por que isso? Na verdade, a gente da área médica não tem uma formação específica para a docência. Como iniciei a docência na Faculdade de Medicina aqui da nossa cidade, junto com o curso, percebi que não estávamos devidamente preparados para sermos professores. Muitas vezes temos uma qualificação técnica como médico muito acima da média, porém, a gente não tem uma formação para transmitir isso aos nossos alunos. E foi a partir disso que visamos aprofundarmos nos assuntos referentes à docência e chegar neste tema, né? E a partir disso percebermos as formas em que temos que atualizar. Por exemplo, pontos-chave da pesquisa de doutorado foi a respeito das metodologias utilizadas na docência, no caso as metodologias ativas, e nas avaliações, que hoje a gente chama de avaliações por competências. São assuntos que, para quem faz parte da pedagogia, são coisas do dia a dia, mas para o médico não são coisas do seu conhecimento. Então, percebeu-se, ao final, que sim, o nosso curso de medicina está adequado com as diretrizes impostas pelo governo, que busca um curso de formação abrangente no sentido mais de saúde pública, porém, a gente carece de cuidados quanto à formação docente, ou seja, na formação dos professores médicos. Então, o doutorado ele é mais voltado para a questão acadêmica mesmo do que para a questão médica. Exatamente. Mas como que todo esse processo, né, desde o início do doutorado até o final, tanto o processo de dar aulas, né, na universidade, ser professor, como que isso contribui, o ser professor contribui na oftalmologia de consultório, por exemplo, como o que acontece no consultório contribui na vida acadêmica? Então, na pirâmide do aprendizado, temos que a maior retenção de conhecimento é o ensinar. Ou seja, em cada momento que estou ensinando, Marcelo, estou desenvolvendo ainda mais o meu próprio conhecimento. Com isso, a gente sedimenta as informações e a partir disso, a gente tem um diagnóstico mais preciso, a gente tem um entendimento melhor das queixas do próprio paciente e, a partir disso, dá atenção especial para a característica de cada uma das doenças, mas também a característica pessoal e, a partir disso, fazer um tratamento não só oftalmológico, ocular, mas também um tratamento digno para cada uma das pessoas. E isso tudo lastreado de conhecimento, baseado isso digamos, na docência, e essa docência no sentido de fazer com que nosso conhecimento só aumente. E para finalizar o nosso papo aqui hoje, falar um pouquinho da sua experiência como professor universitário, quanto tempo que o senhor dá aula na URI, como que é a experiência com os alunos, essa troca? Então, iniciamos a docência na URI junto com o início do curso. Temos agora mais de 100 médicos formados, acabamos de formar a segunda turma. É uma experiência muito prazerosa. Eu digo que no dia que eu vou dar aula é um refresco, né? Porque a gente aproveita e juntar duas coisas que a gente gosta muito, que é a oftalmologia e com a possibilidade de ensinar, de passar um pouco desse nosso conhecimento do nosso dia a dia para pessoas que logo ali na frente estarão cuidando de nós. Então, é com muito prazer que eu chego à universidade cada vez para dar aula e ter esse contato com os alunos, que eles nos instigam a estudar mais, a conhecer mais, e que a gente consegue ver no jeitinho deles esse desenvolvimento, né? E que vai levar um pouquinho da nossa história ali para frente para tratar bem os nossos pacientes ali no futuro. O senhor gostaria de deixar algum contato, alguma rede social para o pessoal acompanhar o trabalho, a evolução da oftalmologia, um WhatsApp para marcar consultas? Então, podemos dizer aqui, o nosso telefone é 3515-0303, o nosso atendimento é no Centro Clínico do Hospital de Caridade, no térreo, então é de muito fácil acesso, e na rede social, @Dr. Jefferson Esquizipec, no Instagram e no Facebook, estamos esperando todos os
pacientes, todas as pessoas que tiverem qualquer problema na visão ou que queiram renovar o seu olhar. Será um prazer atendê-los e recebê-los lá na nossa clínica. Muito obrigado, Dr. Jefferson, pela sua participação aqui no nosso estúdio. Muito obrigado a todos que acompanharam o programa. Muito obrigado pela oportunidade, Marcelo. E é sempre um prazer conversar um pouquinho sobre a saúde dos olhos. Muito obrigado. Até a próxima.